Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos aqui, gente, para um vídeo, mais uma aula, falando sobre o concurso para professor de 2023, a videoaula, né? A tão temida videoaula. Tem muitos professores perguntando se é obrigatório o uso da lousa. Não é obrigatório, é preferencial, mas não é obrigatório. Mas você tem outros recursos, outras plataformas, e é isso que eu quero mostrar para você. Eu já gravei essa aula aqui, né, na sala de aula, usando a lousa. Agora eu vou gravar para você usando o Zoom, tá? Estou aqui no aplicativo Zoom, mas você também pode usar o Canva, tá? A ideia é fazer a mesma aula para você ver como fica. Aí, o que é necessário é a interação. Interagir todo momento ali, como se o aluno, né, estivesse ali do outro lado da câmera. Então, eu tenho que fazer dessa forma, tá bom? Então, vamos lá, se inscreva no canal do professor, tá? Eu vou utilizar o recurso do Zoom para mostrar para você como fica. É, Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. O que eu espero dessa aula é que você entenda o conceito de minoria social. Por isso, eu trouxe aqui para você a habilidade EM13CHS 502, Ensino Médio de primeira a terceira série, Ciências Humanas e Sociais. Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Tá bom, gente? O que essa habilidade quer dizer? Que com essa aula você consiga analisar as situações do seu dia a dia, observando as desigualdades social e percebendo que elas não são naturais, tá? Elas não são naturais, não nasceu com o ser humano, elas foram criadas, né? E dessa forma, trabalhar os direitos humanos como a partir da Constituição de 1988, principalmente aqui no Brasil, quando se fala em direitos humanos, tá bom? E para falar ali sobre a solidariedade, o respeito às diferenças e a liberdade individual, nós vamos falar um pouquinho aí da aula de projeto de vida, que é muito importante, né? Para você, jovem protagonista, para que você se torne cada vez mais protagonista da sua história. Vamos lá, então? Você já ouviu falar em minorias sociais? Nunca ouviu falar em minorias sociais? Não tem ideia? Então, as minorias sociais, quando nós falamos, nós estamos falando da maioria. A minoria é a maioria. Difícil entender? Sim, gente, mas é para criar mesmo essa reflexão. Como assim que a minoria pode ser a maioria? É que quando nós falamos de minorias nas aulas de ciências humanas, nós não estamos falando de matemática, tá? Não é um cálculo, né? Não é uma questão de números, mas de representatividade. A minoria é aquele que não tem representatividade, aquele que não tem voz. E se você olhar na sociedade, as pessoas que não têm representatividade, que não têm voz, são a maioria. Então é isso que a gente quer dizer. Você consegue falar para mim, né? Você jovem, consegue falar para mim um grupo que faz parte dessa minoria? Vamos lá, pode falar. Ah, a mulher, isso mesmo, a mulher, gente, a mulher faz parte da minoria, porque é uma luta constante, né? Que a gente observa a mulher lutando pelo seu espaço dentro da sociedade. Os povos indígenas, né? Os povos originários ou tradicionais, né? Também fazem parte. Os negros, perfeito, né? Perfeito, isso mesmo.
os negros, né? Ah, sim, né? O movimento LGBT, né? Os homossexuais também eles fazem parte dessa minoria. O pobre. Você viu como que é grande? Por isso que eu estou mostrando para você aqui, quando eu coloco essa imagem, né? Você tem uma imagem aqui, né? Você vai perceber um bolo ali cortado, né? Essa maioria é a minoria, é o povo sem representatividade. Aquele menorzinho ali é o que tem representatividade. Você vê que é um grupo bem menor que tem essa representatividade, que é ouvido, que não precisa gritar tanto, né? Quem não tem essa representatividade, ele precisa falar mais alto, né? Ele precisa se unir. É isso que a gente precisa. Quando ele coloca aqui para a gente a habilidade, a gente olhar, ter esse olhar crítico, a gente perceber que é necessário essa união. Na maioria das vezes, esses grupos são marginalizados, né? Quando a gente fala também, olha, um outro conceito, muitas vezes que é trabalhado aí fora, quando se fala em marginal, logo você pensa no bandido, né, no delinquente. Mas, na verdade, o marginalizado nas aulas de ciências humanas é aquele que está à margem da sociedade, é aquele que não tem voz, aquele que não tem representatividade. E quando nós falamos da minoria, né, que ele vem trazendo aqui, identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade. Mas, gente, para promover os direitos humanos e a solidariedade, a gente precisa entender o conceito dessa palavra que está aqui, o princípio da alteridade, né? O que é alteridade? Alguém sabe me dizer o que é alteridade? Não sabe? Então vamos lá, gente. A alteridade, ele vem do grego, eu preciso separar alter, outro. Ou seja, o que que é o princípio da alteridade? Reconhecer que existe um outro que não sou eu, que não pensa igual a mim, que não age igual a mim, mas que é um ser humano e precisa ser respeitado. Aqui nesse momento eu trago para você a aula de projeto de vida. Lembra que eu falei da aula de projeto de vida? Gente, a aula de projeto de vida, o projeto de vida, na verdade, ele precisa ser trabalhado em todas as aulas, não só na aula de projeto de vida, tá bom? Então, aqui em filosofia, nós vamos trabalhar o projeto de vida para a gente entender essa ideia de solidariedade. Quando nós falamos nessa minoria, né, quando estamos falando desse povo, dessa maioria que não tem essa representatividade, né, a gente precisa pensar na empatia, mas só dá para ter a empatia, desenvolver, lembra a aula de projeto de vida? Desenvolver a empatia, não é saber o que é empatia, saber você sabe. Eu quero que você desenvolva. Então, desenvolver a empatia se você souber, né, o conceito de alteridade. Primeiro, eu preciso reconhecer que existe um outro que não é igual a mim, ele não tem as mesmas oportunidades do que eu, então eu preciso me colocar no lugar dele. Aí entra, né? Vai entrar aqui para gente aqui essa competência socioemocional chamada empatia, essa capacidade de me colocar no lugar do outro, tá bom? Então eu quero que você realize para essa aula uma atividade. Você pode realizar um mapa mental mostrando para mim nesse mapa, né? Quem são essas pessoas que não têm representatividade? Eu falei de algumas, mas, gente, é um número bem maior. Você pode ampliar. Pode trabalhar com imagens, se você quiser, pode colocar as imagens, né? Você pode trabalhar com imagens, você pode escrever, tá? Mas é um mapa mental, né? Você vai criar um mapa mental, né? Lembra que o mapa mental ele começa, ele tem uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Minoria social. E a partir dali você constrói essa minoria social no seu mapa mental, tá bom? Recapitulando a nossa aula, hoje nós falamos sobre as minorias sociais. Você precisa entender que a desigualdade social, né, essas pessoas fazem parte dessa minoria, não é natural, né? Não é natural. A gente tem que ter esse olhar,
de desnaturalização, achar que tudo é natural. Não, não é natural. A desigualdade social, ela foi construída socialmente, historicamente, tá? E entender que a minoria não é uma questão de número, mas de representatividade, tá bom? E a partir do projeto de vida, reconhecendo que existe um outro, você se colocar no lugar desse outro, tá bom? Espero que você tenha gostado, gente. Se você gostou da aula, avisa o professor sempre aqui no finalzinho da aula, terminando a nossa aula. Fala, "Ó, professor, hoje a aula foi boa, tá bom?" Ou, se você acha que precisa alguma mudança, você também pode falar. Estamos aqui abertos para isso, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula, gente.